Ok, eu terminei a nova temporada de Sex Education e tem muita coisa pra falar sobre, que eu provavelmente nunca vou conseguir falar em um vídeo. Então eu decidi escolher 2 arcos e fazer 2 vídeos separados pra ele. Um é sobre o Eric e religião, mas o que eu quero falar sobre no vídeo de hoje é o arco do Oates. Porque depois de assistir o último episódio da 4ª temporada, que é basicamente ele se desculpando pro elenco inteiro, eu pensei que seria legal conversar sobre. Ok, esse vídeo vai ter spoilers de todas as temporadas, até porque não tem como falar do egoísmo do Oates sem falar da temporada onde ele mais foi egoísta, que foi a 4ª. A gente começa pontuando que o Oates não realmente tem um arco nessa temporada. Ele chega aqui tendo como única história o relacionamento com a Maeve. De resto, os arcos dele são mais ele reagindo a arcos alheios, tipo da mãe dele. Mas agora, com a mudança de escola, ele precisa se reestabelecer. E ele resolve fazer isso, lidando com a nova escola como se fosse a antiga, tentando ser terapeuta de novo. Mas algo que precisa ser deixado bem claro aqui: a clínica do Oates foi criada porque a escola era cheia de adolescentes com vidas sexuais ativas ou prestes a estarem ativas e nenhum deles sabia o que fazer quanto a isso. A terapia que o Oates fazia era acima de tudo sobre problemas sexuais, que obviamente afetam o psicológico, mas ele não tratava problemas mentais, tipo ansiedade, depressão e coisas do tipo. Ele tratava de questões para fazer as pessoas explorarem e terem uma melhor relação dentro do sexo. E assim a série discutia sobre tabus relacionados a sexo e a educação sexual, enquanto lidava com o problema do Oates com o sexo. E no meio tempo ele até ajudava nos problemas mentais, mas ele não era um terapeuta mental, ele era um terapeuta sexual. Na nova escola, nós temos a terapeuta da escola, que ao descobrir que o Oates está tentando abrir uma clínica, vai bater de frente com ele e aí começa todo um rolê de eleição. Antes de tudo, é bom deixar bem claro que a oferece para trabalhar junto com o Oates, obviamente com um senso de superioridade, oferecendo uma posição de assistente, mas pelo menos ela tenta começar um diálogo sobre trabalhar junto. O ponto é, o Oates usava os conhecimentos que ele adquiriu a partir do fato da mãe dele ser terapeuta. Mas pelo menos por 2 temporadas, o Oates não evoluiu como terapeuta, não cresceu. E acima de tudo, a O era a terapeuta da escola. E ponto. Ela não era terapeuta sexual apenas, ela era terapeuta no geral. Ela ajudava os estudantes com problemas mentais e mais tarde a gente descobre que ela se dedicou muito a isso. Ela estudou anatomia humana, os problemas da humanidade com sexualidade e ela estudou dessa forma um nível de psicologia que faria ela ter um trabalho legal enquanto essa psicóloga juvenil. Pelo menos um trabalho muito melhor que o do Oates. A série sempre mostrou cenas de problemas mais complexos dos personagens lidando com problemas psicológicos pelo ponto de vista da mãe do Oates em terapia. Então tem vários personagens que foram fazer terapias sobre problemas sérios, mas era sempre com a mãe do Oates, nunca com o Oates. A única personagem que parece chegar perto do conhecimento da mãe do Oates quanto a essas coisas é a O. Mais tarde, o Oates percebe que ele não é nem perto tão bom quanto a O, o que faz ele abrir mão de ser um terapeuta, fazendo com que o principal arco dele na temporada tenha sido uma grande volta em círculos. Um ato egoísta de alguém que descobriu uma coisa que ele era bom, que nunca tentou evoluir e inclusive não quis aceitar trabalhar junto com a O, por puro egoísmo. Eu sinto que esse, pra mim, foi o ato de egoísmo mais ridiculamente egoísta do Oates, porque no final da temporada ele meio que parece aceitar trabalhar com ela, então tudo foi meio inútil. Mas a gente tem outros arcos, como por exemplo, desde a primeira temporada a série mostra o Oates muitas vezes tem uns surtos onde ele passa meses não se importando com os problemas do Eric, priorizando só os próprios problemas e só falando de si. Arco esse que aconteceu na primeira temporada e foi trazido de volta na 4ª sem nenhuma grande consequência e mostrando que o Oates não evoluiu. Ou até o fato que ele fica com raiva da mãe, que tá tendo um claro meltdown, e quando ela começa a procurar ajuda, entende os próprios problemas, ele decide que é um ótimo momento pra surtar com ela e ficar com raiva porque ela aconselhou a Maeve a fazer o que era melhor pra ela, tirando a cereja do bolo. Como a relação dele com a Ruby é baseada em interesse, ele só tá com ela quando conveniente, quando não tem potencial de afetar a relação dele com a Maeve, e sempre sem
consequências. Ele quase destrói a carreira da O na escola, mas no fim ele só percebe que ele não era tão bom quanto ela e ainda é premiado com a oportunidade de trabalhar com ela de novo. Ele passa 4 temporadas se importando cada vez menos com o Eric, a ponto de nunca nem sequer ter uma cena dele interagindo com o ato de traição que o Eric fez com o Adam. Mas no fim, a amizade dele com o Eric termina bem e eles percebem que são partes importantes da vida um do outro. O que poderia ter sido melhor se fosse mais bem trabalhado. E quando a Maeve está no Zevon, tudo o que ele faz é fazer aquilo ser sobre ele, a ponto de no fim da temporada o término dos dois ser doce e lindo e não parecer uma real consequência. E você pode dizer, mas ele perdeu a Ruby e a Maeve. Não é como se ele ligasse de perder a Ruby. Foi uma consequência que não realmente afetou o personagem. Ele termina a série sem a Maeve, mas como se fosse é melhor para os dois, não como uma consequência dos atos do Otis. O último episódio da série é um festival de Otis pedindo desculpa para o elenco inteiro. O Otis sofria consequências antes, mas com o tempo isso foi parando de acontecer. Por isso tanta gente odeia ele. Ele é egoísta e nunca parece ser punido ou entrar numa jornada de aprendizagem. Antigamente a série até tentava justificar isso com o fato dele ser filho único, mas até isso eles esqueceram. Às vezes só ele percebe que foi egoísta e o final da série foi corrido demais para fazer isso ser um tema relevante. O Otis é egoísta. Isso não era quem ele era antes, era uma falha de um adolescente bobão que estava aprendendo a crescer. Mas a série meio que acaba e o egoísmo é meio que a principal característica do Otis. E eu não sei se isso era bem pra acontecer.